eu resolvi então fazer um exemplo de cada, tá? Um exemplo, todos eles para dados não tabelados, um exemplo para dados tabelados por ponto, para dados tabelados por intervalo de classe. Então, exemplo 1. Durante uma semana, uma sorveteria vendeu o seguinte número de sorvetes por dia. Então, nós temos anotações de cada dia. Encontra as medidas de tendência central. Quais as medidas de tendência central? Média, moda e mediana. E qual dessas medidas melhor representa o número de vendas diárias, tá? Então, vamos ver aqui. Vamos lá. A primeira delas, então, deixa eu só colocar aqui, né? Então, a primeira delas, nós queremos a média, né? Então, vamos encontrar primeiro a média. Qual é o símbolo de média? X barra ou X traço, certo? Bom, os dados são tabelados, é uma amostra. Então, se é uma amostra, vamos usar média para dados amostrais. Dados não tabelados. Qual é a fórmula para média para dados não tabelados? O que eu tenho que fazer, gente? E qual fórmula eu uso? Antes de escolher qual fórmula usar, vocês têm que ver qual é os dados, tem que olhar qual se encaixa. Então, olhem só, dados não tabelados. Bom, você tem que olhar, não adianta, você tem que ir lá onde diz média. Vamos lá, prof, onde diz média, 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 média. Agora vou ir, né? Vamos lá. Então, o que a gente tem? Sempre, toda vez que vocês têm os dados, um conjunto de dados e pede para calcular média, moda e mediana, não importa, vocês vão ter que procurar. Então, o que nós temos aqui? Qual é o formato dos dados? Os formatos dos dados é assim? Os formatos dos dados é uma tabela por ponto? Ou o formato dos dados é uma tabela por intervalo de classe? Vocês têm que olhar. E aí vocês vão ver em qual deles. Ó, terceira situação, para quando eu tenho dados tabelados por intervalo de classe, vocês vão ter que olhar qual é a fórmula usar. Tá? Então é muito importante. Então vocês têm que fazer, podem fazer um resuminho. Primeiro, segundo, terceiro caso. Mas tem que olhar. Moda, a mesma coisa. Mediana, a mesma coisa. Tá? Tem que ir procurar. Não vendo além. Só depois de muito treino, né? Depois de muito treinar, prof, eu já sei quase que de cor, né? Mas depois de muito treino. Tá? Então, a média é dados não tabelados. Então, se a gente for olhar lá, dados não tabelados, a gente simplesmente soma os valores da variável e divide por n, não é isso? Então, a nossa média para dados não tabelados vai ficar os primeiros valores ali, 18 mais 20, mais o terceiro, que é 22, mais o quarto, 24, mais o quinto, 16, mais o próximo, que é 20, e o último, que é 22. Tudo isso dividido por quanto? Quantos elementos nós temos? Uma amostra de 7, é só contar, tá? Então, somando tudo e dividindo por 7, a prof já fez para adiantando, se eu somar tudo vai dar 142 dividido por 7. Tá? Então, aqui vai dar 142 dividido por 7. Tá? Então, a nossa média vai ser aproximadamente 20, né? Aproximadamente 20,3 sorvetes. Sorvetes por dia. Tá? Então, a média vai ser 20,3 sorvetes por dia. Então, em média, né, eu posso dizer em média, qual seria a interpretação, tá? Eu não vou escrever aqui. Vocês vão escrever o que eu tô falando, tá? Então, em média, foram vendidos 20,3 sorvetes por dia. Tá? Essa seria a interpretação da média. Agora, vamos para a moda. Moda é qual é o número de vendas que mais se repetiu ao longo dos 7 dias que foram observados. Teve algum número de sorvete que mais se repetiu? Se a gente observar, 18 repetiu uma vez, o 20 eu tenho 2, o 22 eu tenho 2, 24 eu tenho 1 e 16 eu tenho 1. Então, o 20 e o 22, os dois empataram com 2 vezes, eles mais repetiram. Então, eu tenho 2 modas, né? Então, moda igual a 20, né? E 22 sorvetes. Então, os valores, né, de vendas de sorvetes mais frequentes nos 7 dias foi a venda de 20 e 22 sorvetes. Essa seria a interpretação da moda,
da moda, né? Então, os valores de vendas mais frequentes foram 20 e 22 sorvetes. Ponto. Agora, a mediana, né? Agora, vamos ver a mediana. Mediana, que o símbolo é MD. Novamente, os dados são tabelados ou não tabelados? Tabelados ou não tabelados? Vamos ver. Os dados são não tabelados, eles não estão numa tabela de distribuição de frequência, né? Então, a primeira coisa que a gente vai ter que fazer é, primeira coisa, o rol, né? Então, qual vai ser o rol? Qual é o menor valor que nós temos? Nós temos ali, ó, 16, né? Nós temos quem? 18, 20, 20, 22, 22 e 24, né? Bom, segundo passo. N, qual é o número de elementos da minha amostra? Nós temos 7 elementos, que é ímpar, né? Então, se é ímpar, né? Qual é a posição da mediana? Então, a posição da mediana vai ficar a relação N mais 1 dividido por 2. Então, nosso N é 7 mais 1 dividido por 2. Então, vai ser o quarto elemento, né? Então, a nossa mediana, gente, cuidado, a mediana não é 4, né? É o quarto elemento do rol, né? Então, vamos lá, qual é a mediana? 1, 2, 3, 4. Então, a minha mediana é 20, tá? Então, vou colocar aqui, ó. Então, a minha mediana igual a 20 sorvetes. Gente, eu escrevo muito mal aqui, então eu vou ditar aqui a interpretação da mediana, né? Então, qual seria a interpretação da mediana? Metade dos dias que eu observei, no caso, metade da minha amostra, teve uma venda de até 20 sorvetes, né? E a outra metade teve número de vendas de no mínimo 20 sorvetes, tá? Essa seria a interpretação da mediana. Acho que era isso que eu queria falar aí. Tá? Então, agora vamos ver o exemplo. Ele pergunta ainda, lembrei. Qual dessas medidas melhor representa o número de vendas diárias? Bom, primeiro, então a medida que nós temos é a média, a moda e a mediana, né? Se a gente observar, todas elas ficaram muito próximas. A média ficou 20,3, a moda 20 e moda 22, né? E a mediana 20, né? Então, como elas ficaram muito próximas, a gente pode usar qualquer uma delas, né? Eu poderia usar qualquer uma delas. Como a média é a medida que leva em consideração todos os valores, eu usaria a média em função disso, tá? Como não tem nenhum valor extremo, pode usar qualquer uma delas, tá? Não teria problema. Então, a resposta seria qualquer uma. Porque não tem nenhum valor extremo, né? E todas as medidas estão próximas. Ponto. Agora, exemplo 2. Então, a tabela abaixo representa os salários pagos a 100 operários da empresa GLT e Companhia. Então, tabela. Nós temos uma tabela, dados tabelados. Porém, nós temos duas formas de dados tabelados por ponto e dados tabelados por intervalo de classe. Então, vamos lá. Dados tabelados por ponto. Vamos ver. Qual é a variável que está sendo estudada? O que a gente está observando aqui? Então, variável, né, vai ser o quê? A variável vai ser número de salários. Número de salários. Né? Número de salários mínimos. Qual foi a amostra estudada? Amostra. Qual é meu N, gente? É só olhar embaixo no total. Meu N é 100. Qual a porcentagem de operários que ganha menos de 6 salários mínimos? Vamos ver. Então, variável menos de 6 salários mínimos. É tudo que é antes de 6. 0 é menor que 6, 2 é menor que 6, 4 é menor que 6. 6 não entra porque é menor que 6. Bom, como nós temos o percentual aqui do lado, é só somar a coluna do percentual, porque já está pronto, né? Então, a nossa resolução vai ficar o quê? 40%, né? Que é menor, que é o equivale ao 0.
mais 30%, né? Mais 10%. Então, a proporção de operários que ganham menos de 6 salários mínimos vai ser 80%. Tá? Essa é a porcentagem. Agora vamos para C. Qual a média de salário dos operários da empresa? Então, qual é a média? Vamos lá. Dados tabelados por ponto. Qual é agora a forma de encontrar a média, gente? X barra é igual a minha média, né? Então, gente, a média para dados tabelados por ponto. Qual é a fórmula? Tem que ir lá olhar. Então, a fórmula vai ser o somatório de x vezes a frequência, dividido por N. Então, vamos lá. X vezes a frequência. Vamos lá. Como é que a gente vai fazer? 0 vezes 40. Então, 0 vezes 40. Não é menos, aqui é vezes. Mais. Agora, o segundo parzinho. Qual é o outro x? O segundo valor da variável é 2 vezes a frequência, que é 30. Mais. O terceiro, que é 4 vezes a frequência do 4, que é 10, mais 6 vezes 15, 6 vezes 15, mais 8 vezes 5, mais 8 vezes 5. Então, tudo isso, né, igual a quanto? Dividido por quanto? Qual é o total de elementos da amostra? 100. Tenho 100 elementos, tá? Então, somando, tá? O que eu vou ter no meu numerador? Deixa eu ver se eu fiz isso. No numerador, eu vou ter 230, né? Se eu somar tudo isso. Multiplicar e somar, né? Dividido por 100. Então, a minha média vai ser em 2,3. O quê? Salários mínimos, tá? Então, 2,3 salários mínimos. Eu vou colocar SM, que é a unidade, tá? A unidade é o número de salários mínimos, né? Então, qual é a interpretação? Em média, né? Cada operário recebe um valor de número de salário mínimo em torno de 2,3 salários mínimos, tá? Então, essa aqui é a minha média. Muito importante não esquecer as unidades, né? Quando a gente estiver fazendo as coisas, os cálculos, encontrando as medidas. Agora, a letra D. Ah, desculpa, né? Essa aqui, então, é a letra C. Ops, C. Então, agora vamos para a letra D. Qual a mediana do salário pago aos operários e empréstimos? Letra D. Eu tenho que encontrar a mediana, né? Como que eu faço para encontrar a mediana? Mediana, o símbolo da mediana é MD, tá? Bom, primeira coisa, vou encontrar a mediana. Beleza, os dados são tabelados ou não tabelados? Vamos olhar os dados. Os dados são tabelados por ponto. Então, nós temos que ir lá nos exemplos de fazer os dados tabelados por ponto, tá? Bom, os dados tabelados por ponto. Primeiro passo que a gente vai fazer, não preciso colocar em rol, porque os dados estão no tabelado, né? Então, o primeiro passo que a gente vai fazer é encontrar a posição da mediana. Posição da mediana, né, para dados tabelados por ponto. É assim, N dividido por 2. Então, o número de elementos da nossa amostra é 100. Então, vai ficar a posição da mediana N sobre 2, que está lá nos passos da mediana para dados tabelados por ponto. Tem que ir lá olhar. Então, N 100 dividido por 2 é o elemento que ocupa a posição 50, né? Esse é o elemento da mediana, não é a mediana ainda. Então, agora, o segundo passo, nós vamos encontrar quem? As frequências acumuladas. Tá? Então, nós vamos aqui construir agora a coluna das frequências acumuladas. FAC. Quem que nós vamos acumular aqui? Nós vamos acumular as frequências simples. Então, aqui, na primeira coluna, na primeira linha, nós temos quantos operários? 40. Opa, apertei alguma coisa aqui. Deixa eu deletar isso aqui.
Ai, gente, que deu. Então, vamos lá. Então, vai ficar aqui 40 na primeira, né? Repete sempre. 40 mais 30. Então, na segunda classe, na segunda linha, nós temos 70 acumulados. 70 mais 10, 80. 80 mais 15, 95. E no último, 100. Né? Então, gente, agora o que a gente faz? Nós vamos localizar a posição da mediana na frequência acumulada. Onde está localizada a posição da mediana 50? Então, vamos lá. 50 está acumulado na primeira linha, que eu tenho 40 elementos? Não. 50 está acumulado na segunda linha, que eu tenho 70? Está, né? Ela está aqui. Né? Então, a posição da mediana, que é igual aos 50 elementos, ela está na segunda linha. Né? Então, como os dados são tabelados por ponto, eu simplesmente localizo aqui e vou direto aonde? Oh, meu Deus. Vou direto no valor da variável, porque eu sempre quero de acordo com o valor da variável. Então, a minha mediana vai ser 2. Né? Então, a mediana é igual a 2. Tá? Então, a gente coloca agora direto o valor da mediana, que é 2. Né? Então, o terceiro passo, que eu já localizei, né? Então, a minha mediana é igual ao quê? 2 salários mínimos, né? Então, como que eu interpreto a mediana? Como que a gente vai interpretar a mediana? Metade, então, né? Metade dos operários. Ixi, travou aqui. Metade dos operários, então, né? Porque nós estamos falando de operário. Nós temos 100 operários. Nossa amostra é 100 operários. Então, metade dos operários recebe número de salário mínimos de até 2 e a outra metade um valor de, no mínimo, 2 salários mínimos. Essa é a interpretação. Observe que todos eles eu coloquei SM, né? Que seria unidade salários mínimos. Tá? Então, deixa eu só colocar.